Poucas coisas doem mais do que abrir o coração e receber, em troca, o silêncio ou uma resposta fria. É como jogar uma semente em solo seco, não brota nada. A sensação de que ninguém nos entende não surge de uma só vez. Ela cresce lentamente nos pequenos momentos de frustração. Quando você tenta explicar o que sente, mas parece que falava outra língua. Quando seus medos são minimizados com um "isso é besteira". Quando sua dor vira piada, conselho ou julgamento, aos poucos a gente vai se calando. Começa a pensar 2, 3 vezes antes de falar, até parar de tentar. E aí, paradoxalmente, o que mais queríamos, ser vistos e compreendidos, se torna ainda mais distante. Essa desconexão não é só falta de escuta do outro, mas uma perda do espaço seguro que a palavra deveria ocupar. E nessa ausência de acolhimento, começamos a duvidar se o que sentimos tem valor, se somos difíceis demais, dramáticos demais, sensíveis demais. Mas e se o problema não estiver só na nossa forma de falar, e sim na maneira como a sociedade escuta? Vivemos tempos em que o outro é, muitas vezes, apenas pano de fundo para o nosso próprio monólogo interno. Escutamos para responder e não para acolher, e isso gera uma solidão barulhenta. Estamos cercados, mas incomunicáveis. Como lidar com isso? Começa por entender que a dor da incompreensão é legítima, e que não somos defeituosos por precisar ser compreendidos. É humano desejar pertencimento. A diferença está em aprender que ser compreendido não é o mesmo que ser validado por todos. Às vezes você vai se explicar 100 vezes e ainda assim não será entendido, e tudo bem. Isso não invalida o que sente. Às vezes o que falta não é clareza nas palavras, mas alguém disposto a escutar com o coração. E isso, infelizmente, é raro. Mas a boa notícia é que podemos construir esse espaço, dentro e fora de nós. E o primeiro passo é parar de se julgar por sentir demais. Não há nada de errado em querer ser visto. Isso é humano, isso é necessário. E talvez, só talvez, comece por você mesmo enxergar o que sente com honestidade antes de esperar que o outro veja, porque ninguém pode te entender se você mesmo se apaga para caber nos silêncios alheios. A maioria de nós cresceu com a ideia de que, se formos bons, sinceros e corretos, seremos compreendidos. Como se bastasse falar com o coração aberto para que o outro, por obrigação moral ou sensibilidade natural, nos entendesse. Mas a vida real não funciona assim. Muitas vezes você pode falar da forma mais clara e honesta possível e mesmo assim ser mal interpretado, ignorado ou julgado. E isso machuca. Machuca porque colocamos nas mãos do outro algo precioso, a necessidade de sermos validados. E quando essa expectativa não se cumpre, sentimos como se algo em nós estivesse quebrado. Será que me expressei mal? Será que estou exagerando? Será que sou difícil de entender? Perguntas assim viram trilha sonora interna. Mas talvez o problema não esteja na forma como você se comunica, e sim na expectativa de que o outro sempre terá a capacidade emocional para te acolher. A verdade é que a empatia é uma competência, não um instinto automático. Muitas pessoas não desenvolveram essa habilidade, seja porque nunca foram escutadas de verdade, seja porque vivem emocionalmente anestesiadas. E aí, entramos numa armadilha comum, esperar que alguém emocionalmente ausente se torne disponível só porque abrimos o coração. É como pedir para um cego descrever um quadro. Não é maldade, é limitação. E quanto mais esperamos que todos nos entendam, mais nos frustramos. Isso não significa se tornar frio ou fechado, mas reconhecer que a compreensão verdadeira exige uma coincidência rara, o outro estar presente, disponível e emocionalmente atento. Isso é pedir muito? Talvez. Mas é melhor pedir muito de poucos do que esperar pouco de todos. A chave está em reconhecer com quem vale a pena se abrir. Algumas pessoas são ótimas para conversar sobre trabalho, mas péssimas para ouvir sobre sentimentos. Outras sabem rir junto, mas somem quando você chora. E está tudo bem, desde que você pare de se iludir de que todo mundo deve te entender em tudo. Quando você para de depositar sua autorreconciliação no colo do outro, começa a se empoderar. Passa a perceber que há formas diferentes de se expressar, pela escrita, pela arte, pelo silêncio intencional. Nem tudo precisa ser validado com palavras de fora. Às vezes, entender a si mesmo já é suficiente para sustentar o que o mundo ainda não compreende. E o mais curioso é que quanto mais você aceita que nem todos vão te entender, mais leve tudo fica. Você começa a filtrar onde vale a pena investir energia. Começa a distinguir crítica de projeção. E, principalmente, começa a dar mais valor à sua própria escuta interna. Porque o maior problema da incompreensão não é o outro não te ouvir, é você começar a duvidar do que sente. Recuperar a confiança na sua própria vivência emocional é um ato de resistência.
É um jeito de dizer, mesmo que ninguém me entenda agora, isso não faz de mim alguém confuso, faz do mundo um lugar ainda em aprendizado. E isso muda tudo. Talvez o ponto mais difícil da sensação de não ser compreendido seja quando percebemos que essa confusão não vem apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Já parou para pensar nisso? Há momentos em que tentamos explicar o que sentimos, mas a verdade é que nem nós conseguimos colocar em palavras. É uma mistura de cansaço, ansiedade, nostalgia e frustração, tudo embaralhado. Como exigir compreensão externa se internamente estamos em ruínas? Muitas vezes, essa incompreensão começa por aí, uma desconexão entre o que sentimos e o que conseguimos nomear. E não é porque somos confusos demais ou problemáticos demais, é porque o mundo interno humano é complexo, cheio de camadas. A maioria de nós não foi ensinada a lidar com o que sente. Crescemos aprendendo a nomear cores, formas, números, mas quase ninguém nos ensinou a reconhecer tristeza disfarçada de raiva ou saudade escondida em irritação. E aí, vamos para a vida carregando emoções não digeridas, tentando explicá-las a pessoas que também nunca aprenderam a lidar com as próprias. É como duas pessoas tentando montar um quebra-cabeça de olhos vendados. Nessa confusão, acabamos nos calando, não porque não queremos ser compreendidos, mas porque nem sabemos por onde começar. E aqui entra algo importante. O autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência emocional. Quando você começa a se observar com mais cuidado, percebe que há padrões, certas situações que te disparam, certas palavras que te afetam, certas ausências que doem mais do que deveriam. Entender esses padrões é como acender a luz num quarto escuro. Não resolve tudo, mas permite que você pare de tropeçar em si mesmo. E o mais bonito é que, à medida que você se entende melhor, começa a se comunicar de forma mais clara. Não porque aprendeu técnicas de oratória, mas porque a clareza interna traz coerência externa. As pessoas sentem isso. Quando alguém fala com o coração em paz, até quem não viveu a mesma dor consegue respeitar. E mesmo que não compreendam totalmente, ao menos não diminuem. É claro que nem sempre você vai ter todas as respostas, e tudo bem. A ideia não é virar especialista em si mesmo, mas praticar uma escuta ativa de dentro para fora. Pergunte-se com curiosidade, não com julgamento, o que estou sentindo agora? O que essa emoção está tentando me dizer? Será que essa raiva é medo disfarçado? Perguntas assim ajudam a traduzir o caos interno. E uma vez que você começa a se traduzir para si mesmo, os ruídos na comunicação com os outros diminuem. Mesmo que eles não entendam tudo, você ao menos se sente firme no que diz. E isso muda o jogo, porque a pior solidão não é quando o outro não entende, é quando você mesmo se abandonou. Recuperar o diálogo interno é como construir uma ponte entre o que se sente e o que se comunica. E essa ponte, mesmo instável no começo, é o início da liberdade de ser quem se é, com menos medo da incompreensão e mais confiança na própria voz. Existe um tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer grito, o de não ser compreendido por quem você mais ama. Amigos, parceiros, pais, irmãos, pessoas que deveriam ser porto seguro, mas que muitas vezes se tornam labirintos. É uma dor específica, íntima, silenciosa. Você tenta explicar, tenta abrir o jogo, mas a resposta é lá vem você de novo, ou para de exagerar, como se sua dor fosse um fardo para o outro. E aí surge uma dúvida corrosiva, se nem essas pessoas conseguem me entender, quem vai conseguir? É como estar em casa, mas emocionalmente exilado. Você janta junto, divide o sofá, conversa sobre o dia, mas sente que não pode compartilhar o que realmente importa. E a gente vai se acostumando com isso, como quem aprende a respirar com metade dos pulmões. Fica na superfície das relações, rindo por fora e implodindo por dentro. O que dói aqui não é apenas a incompreensão, mas o descompasso. Você quer se mostrar por inteiro, mas o outro só consegue enxergar uma parte sua, muitas vezes distorcida ou limitada. E aí começam as adaptações. Você recalcula sua personalidade para caber na expectativa alheia. Passa a omitir o que sente, finge estar bem, engole o choro. Isso não é maturidade, é sobrevivência emocional. Só que com o tempo isso cobra um preço. Você começa a duvidar da própria legitimidade emocional. Começa a achar que sentir demais é um defeito, que se expressar é errado, que pedir empatia é ser frágil. Mas não é. Você não está pedindo demais por desejar que alguém te escute com presença. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a reagir, não a acolher. Quando você diz estou triste, elas se apressam em tirar você da tristeza, ao invés de perguntar, quer falar sobre isso? E aqui entra um ponto importante, entender que nem todo mundo que te ama vai saber te entender. O amor, por mais forte que seja, não substitui maturidade emocional.
Às vezes a pessoa até se importa, mas não tem repertório interno para lidar com o que você sente. E tudo bem, não é sua obrigação transformar ninguém. Seu papel é cuidar para que sua sensibilidade não seja sufocada em nome de vínculos que não te nutrem. Em vez de tentar forçar o outro a te entender, talvez seja mais sábio aceitar que alguns laços têm limites e buscar, aos poucos, espaços onde sua complexidade emocional não seja vista como peso, mas como parte da sua beleza. Não se trata de descartar quem não te entende, mas de parar de se machucar tentando caber onde não há espaço para o que você é. Às vezes, criar distância emocional é a única forma de manter o afeto sem se perder de si mesmo. E tudo começa com uma escolha simples, porém poderosa: parar de mendigar escuta onde só existe eco. Você merece relações onde possa existir inteiro, sem precisar resumir sua alma para ser aceito. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão invisíveis. Em um mundo de likes, mensagens instantâneas e timelines infinitas, a sensação de ser ignorado por quem nos segue, nos vê, mas não nos enxerga, é brutal. Você posta algo sincero, escreve um desabafo, compartilha um pedaço da sua alma e o retorno é um silêncio ensurdecedor. Ou, pior, reações superficiais que confirmam a sensação de que ninguém entendeu nada. As redes sociais prometem pertencimento, mas muitas vezes entregam apenas vitrines emocionais onde todo mundo parece pleno, resolvido e feliz, enquanto você sente que está desmontando por dentro. A comparação é inevitável. Se todo mundo parece bem, por que só eu me sinto assim? E aí nasce a vergonha de sentir. Você começa a duvidar da validade da sua tristeza, da sua ansiedade, do seu vazio. Começa a filtrar suas dores, a esconder suas fragilidades, como quem tenta se encaixar em uma narrativa que não é sua. E o pior é que isso não resolve nada, só te desconecta mais ainda de si mesmo. A gente não foi feito para caber em moldes, muito menos em algoritmos. Quando a comunicação vira performance, a autenticidade morre sufocada. Você até tenta se mostrar, mas sente que precisa editar o que sente para que caiba nos padrões aceitáveis do feed. E isso gera uma solidão paradoxal. Você está rodeado de gente, mas ninguém te vê de verdade. E no fundo, é isso que mais machuca, perceber que a sua tentativa de ser visto foi reduzida a um scroll apressado. Essa experiência acaba nos deixando emocionalmente cautelosos. Você pensa 2 vezes antes de postar algo sincero, antes de mandar uma mensagem dizendo preciso conversar, antes de se permitir vulnerabilidade. E com isso vai perdendo a espontaneidade de ser quem é. Vai se moldando ao que dá menos trabalho para os outros entenderem, mas viver assim é sufocante. É como se cada parte sua tivesse que passar por um filtro social antes de existir. E o antídoto para isso não está em desaparecer das redes, mas em reaprender a se comunicar com verdade, ainda que isso afaste os que só sabem lidar com a sua versão editada. Expor suas dores com responsabilidade, encontrar espaços seguros para se expressar sem ser julgado e praticar a escuta empática com os outros são formas de resistir à superficialidade. Porque no fundo todos estamos buscando a mesma coisa, ser reconhecidos naquilo que somos e não apenas no que mostramos. E quando você começa a se mostrar com mais verdade, algo muda. Nem todo mundo vai entender, mas os que entenderem vão chegar mais perto. Vão parar de rolar a tela e vão perguntar como você tá de verdade. E é aí que nasce uma conexão real, rara, mas possível. Uma conexão que não precisa de filtros, só de presença. Existe um tipo de autocensura que vai crescendo em silêncio dentro da gente. Começa com pequenos gestos, você hesita antes de contar algo importante, muda o tom para parecer mais leve, evita trazer à tona aquela angústia antiga. Aos poucos, vai moldando sua fala para caber no que esperam de você. E quando vê, já não diz mais o que sente, diz o que parece mais fácil de digerir. Isso acontece não por fraqueza, mas por proteção. Afinal, toda vez que você se abriu de verdade e foi mal interpretado, algo dentro de você se retraiu, como se sua alma tivesse aprendido que se expor é perigoso. E de fato, às vezes é. O mundo nem sempre acolhe quem sente demais, pensa demais, vive demais por dentro. Ser profundo em um mundo que valoriza respostas rápidas é viver sempre meio deslocado. Então criamos máscaras, algumas sutis, outras tão rígidas que nos esquecemos de quem somos de verdade por trás delas. A máscara do tá tudo bem, do sou forte, do não ligo pra isso. E usamos essas máscaras como quem tenta sobreviver em um ambiente hostil. Mas há um custo. Quanto mais usamos, mais distantes ficamos da possibilidade real de sermos compreendidos. Porque o outro só pode entender aquilo que vê. E se mostramos apenas uma parte superficial de nós, acabamos reforçando o ciclo da incompreensão.
ninguém me entende, pensamos, mas em silêncio reconhecemos que também não demos ao outro a chance real de nos conhecer. É um dilema cruel. Se me mostro, posso me machucar. Se não me mostro, continuo invisível. E, ainda assim, esconder-se parece mais seguro. Só que segurança não é sinônimo de paz. Às vezes, manter-se em silêncio dói mais do que qualquer rejeição possível. E é aí que começa o movimento de cura. Não em se expor para todo mundo, mas em escolher com sabedoria para quem tirar a armadura. Nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interno, mas alguém precisa ter. Talvez um amigo que ouve sem julgar, talvez um terapeuta, talvez um espaço criativo onde sua alma possa respirar sem censura. O importante é não deixar que o medo de ser mal interpretado te paralise. Porque por mais assustador que seja, se mostrar por inteiro é a única forma de um dia ser compreendido de verdade. E, mais ainda, é a única forma de se sentir vivo. A vida não acontece apenas no que mostramos ao mundo, mas naquilo que temos coragem de sustentar internamente, mesmo sem aplausos. Quando você se permite aparecer com suas dores, suas dúvidas, sua verdade, pode até ser rejeitado por alguns, mas encontrará outros que vibram na mesma frequência. E, nesse encontro, nasce um tipo raro de compreensão, aquela que não precisa de grandes explicações porque reconhece no outro algo familiar, algo verdadeiro, algo seu. Com o tempo, a dor de não ser compreendido deixa de ser apenas um incômodo passageiro e começa a moldar a forma como você se vê. Como uma névoa que se espalha devagar, essa sensação vai se infiltrando nas suas relações, nas suas decisões e principalmente na sua autoestima. E o mais perigoso é que nem percebemos quando isso acontece. Você começa apenas se sentindo mal por não ser entendido aqui e ali. Mas depois de um tempo, isso se repete tanto que vira uma narrativa interna. Devo ser complicado demais, sou uma pessoa difícil, ninguém consegue me decifrar. E quando isso se instala, já não é mais o mundo que não te entende. É você que acredita ser, por natureza, incompreensível. Isso te faz falar menos, pedir menos, sentir menos. Você começa a se reduzir para não incomodar. Se torna cada vez mais silencioso, mais contido, mais autocensurado. E a pior parte, às vezes você nem sente mais raiva do outro por não te compreender. Sente raiva de si mesmo por não conseguir ser simples, leve, óbvio. E essa raiva vai virando vergonha, e a vergonha vira isolamento. É um processo lento, mas destrutivo. Sua identidade vai se encurvando até caber na narrativa de que sentir profundamente é um defeito. E essa crença te afasta de experiências profundas, de vínculos verdadeiros de si mesmo. Você começa a buscar relações onde pode ser menos, só para não correr o risco de ser rejeitado por ser mais. Mas existe uma virada possível. E ela começa quando você percebe que ser mal interpretado repetidamente não significa que você é incoerente. Significa, muitas vezes, que o seu modo de sentir o mundo exige um nível de escuta que poucas pessoas estão preparadas para oferecer. Isso não te faz excessivo, te faz sensível, e sensibilidade não é disfunção, é uma capacidade rara de percepção, de empatia, de profundidade. O que você precisa não é se tornar mais raso, mas encontrar ambientes onde possa existir sem precisar se esconder. Terapia, grupos de escuta ativa, círculos de escrita, arte, tudo isso são formas de ir recuperando sua narrativa interna. Porque o risco de viver por muito tempo sem ser compreendido é começar a esquecer quem você é de verdade. Você passa a viver em função do que os outros suportam ouvir e não do que sua alma precisa expressar. E ninguém floresce em solo onde precisa se mutilar para caber. Comece devagar, escreva o que sente, nem que seja só para você, dê nome às suas emoções. Permita-se sentir sem pedir desculpas. E quando encontrar alguém que realmente escuta, alguém que olha nos seus olhos com presença e não tenta te consertar, não fuja. Abrace. Essa pessoa não vai resolver tudo, mas pode ser o espelho que te ajuda a lembrar que você nunca foi difícil de entender, só estava tentando se explicar para quem não sabia escutar. Muitas vezes a sensação de não ser entendido não vem só das palavras que dizemos, mas do que nosso corpo expressa silenciosamente. Você já reparou que em momentos de angústia, o olhar desvia, os ombros caem, a respiração fica presa? Essas pequenas manifestações falam por você, mesmo quando tenta esconder. E quando o que o corpo fala não é compreendido, a frustração cresce. O outro escuta suas palavras, mas não sente o que seu corpo revela, e você sente que o mundo está dividido em duas partes, o que você diz e o que você é de verdade. Além disso, muitas vezes aprendemos a esconder nossos sentimentos através da linguagem corporal.
Talvez tenha sido assim na infância, quando chorar era sinal de fraqueza ou a raiva precisava ser abafada para evitar conflitos. Assim, crescemos com um corpo que não reflete mais nossa verdade emocional, criando um abismo entre o que sentimos e o que mostramos. Para reverter isso, o primeiro passo é reaprender a escutar o seu corpo. Observe onde a tensão se instala quando algo te incomoda. Sinta se o peito aperta quando está ansioso, se as mãos ficam geladas quando está inseguro. Essa escuta corporal é uma forma de dialogar com você mesmo. Depois, experimente alinhar essa percepção com a sua fala. Por exemplo, se percebe que o corpo está tenso antes de responder ou explicar algo, respire fundo e permita que essa tensão diminua. Dizer, preciso de um momento para organizar meus pensamentos, é um ato de coragem e honestidade que pode evitar mal-entendidos. Além disso, praticar a linguagem corporal consciente, como manter contato visual, usar gestos suaves e respirar de forma mais aberta, ajuda a criar pontes mais claras com quem está ouvindo. Isso não significa fingir estar sempre bem, mas permitir que seu corpo e sua voz conversem na mesma frequência. Quando a comunicação verbal e não verbal se alinham, a chance de ser compreendido aumenta significativamente. E, no cotidiano, isso pode fazer a diferença em reuniões de trabalho, em conversas com amigos e até mesmo em interações rápidas com estranhos. Reconhecer que o corpo é uma extensão da nossa comunicação é um passo fundamental para diminuir a sensação de desconexão. Afinal, ser compreendido não é só falar direito, é fazer o que se sente também ser visto e respeitado. Essa sintonia entre corpo e voz fortalece a autenticidade e a autenticidade, por mais assustadora que pareça, é a chave para a verdadeira conexão humana. Empatia é uma ponte invisível que pode aproximar pessoas que, à primeira vista, parecem distantes demais para se entenderem. Ela é o esforço consciente de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que o outro sente antes mesmo de emitir qualquer julgamento ou resposta. Porém, a empatia não é uma habilidade universal ou automática. Ela precisa ser cultivada, treinada, praticada com paciência e humildade. Muitas vezes, quando nos sentimos incompreendidos, o problema não está só na nossa dificuldade de nos expressar, mas também na incapacidade do outro de se abrir verdadeiramente para ouvir sem interromper ou minimizar. Por exemplo, você desabafa sobre um problema no trabalho e recebe uma resposta do tipo: "Ah, mas poderia ser pior", ou "Você está exagerando". Isso não é empatia, é julgamento travestido de consolo e só reforça a sensação de isolamento. Para cultivar a empatia, primeiro precisamos reconhecer nossas próprias emoções. Só quem entende o que sente tem mais chances de perceber o que o outro sente. Em seguida, é preciso escutar ativamente, ou seja, ouvir com atenção plena, sem preparar respostas ou buscar soluções imediatas. Isso pode ser difícil, porque a tendência natural é querer consertar o problema do outro, mas nem sempre isso é o que a pessoa precisa. Às vezes, só precisa ser vista e ouvida. Na prática, isso significa perguntas abertas, como "Como você se sentiu com isso?" ou "Quer me contar mais?" São gestos simples, mas que abrem espaço para uma conexão real. Além disso, é importante entender que a empatia também tem limites. Nem sempre vamos conseguir sentir tudo o que o outro sente e tudo bem. O que importa é a intenção sincera de se aproximar, de tentar compreender sem querer mudar ou julgar. Na relação consigo mesmo, a empatia é ainda mais vital. Muitas vezes somos nossos piores críticos, negando nossa própria dor ou cobrando uma resiliência exagerada. Praticar a autocompaixão, que é a empatia voltada para nós mesmos, ajuda a diminuir o peso da incompreensão interna. Quando você se permite ser gentil consigo, reconhecendo que sentir dor, medo ou confusão faz parte da experiência humana, cria-se um espaço interno mais acolhedor. Isso, por sua vez, influencia a forma como nos relacionamos com os outros, porque só conseguimos oferecer empatia genuína se a cultivarmos dentro de nós. Por fim, é fundamental lembrar que empatia não é apenas uma resposta emocional, mas também um compromisso ético de valorizar a experiência do outro. Em um mundo marcado pela pressa, distração e superficialidade, praticar a empatia é um ato de resistência, uma forma poderosa de construir pontes em meio ao isolamento. E, ao exercitá-la, tanto para os outros quanto para si mesmo, você começa a quebrar o ciclo da sensação de "ninguém me entende", abrindo caminho para conexões mais profundas, verdadeiras e transformadoras. Na comunicação humana, existe um emaranhado invisível de fatores que podem impedir que a mensagem chegue como deveria. Você pode estar falando com toda sinceridade e clareza, mas ainda assim sentir que ninguém te entende.
Muitas vezes, isso não tem a ver com o que você diz, mas com o que está por trás do que você diz, os filtros pessoais, as emoções, os preconceitos e até o estado de espírito de quem escuta. Por exemplo, imagine que você está desabafando sobre um problema familiar, mas a pessoa com quem você fala acabou de receber uma notícia ruim. Nesse momento, a capacidade dela de compreender você fica comprometida, não por má vontade, mas por estar emocionalmente fragilizada. Outra barreira invisível é o contexto cultural e de experiências que cada um traz. Às vezes, você usa uma metáfora ou um exemplo que faz sentido para você, mas para o outro, que cresceu em um ambiente totalmente diferente, aquilo pode soar estranho, confuso ou até ofensivo. Isso não significa que um esteja certo e o outro errado, mas que as lentes pelas quais vemos o mundo são diferentes. Além disso, nosso cérebro tem um viés natural. Ele tende a interpretar as mensagens com base nas próprias crenças e expectativas, o que pode distorcer o entendimento. Se alguém tem a crença de que você é difícil, pode ouvir suas palavras como críticas, mesmo quando não são. Isso gera um ciclo onde a incompreensão se retroalimenta, criando muros invisíveis entre as pessoas. Para superar essas barreiras, é essencial cultivar a paciência e o diálogo aberto. Perguntar: você pode me dizer como entendeu o que eu disse? Ou será que expliquei direito? São formas de verificar se a mensagem foi recebida como pretendíamos. Também é importante aprender a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a mente aberta, tentando suspender julgamentos e interpretações prévias. Um exercício poderoso é praticar a escuta ativa, olhar nos olhos, não interromper, mostrar interesse genuíno e repetir com suas próprias palavras o que entendeu do outro. Isso cria um ambiente de segurança que facilita a compreensão mútua. No cotidiano, pequenas atitudes fazem diferença. Evitar mensagens ambíguas, ser claro sobre suas intenções e emoções e criar momentos para conversar com calma ajudam a diminuir as chances de mal-entendidos. Também é fundamental reconhecer quando não é possível ser compreendido naquele momento e aceitar que isso faz parte da dinâmica humana. Em vez de se frustrar, pode ser um convite para tentar novamente, com novas palavras ou em outro contexto. Afinal, a comunicação não é um ato isolado, mas um processo contínuo e mutável. Quando entendemos que a incompreensão não é um problema só nosso, mas uma questão de encontros humanos complexos, conseguimos olhar para ela com mais compaixão, por nós e pelos outros. Essa compaixão é o primeiro passo para construir pontes reais onde hoje só existem muros invisíveis. A sensação de ninguém me entende muitas vezes não vem só da dificuldade de expressar o que sentimos, mas também da falta de alguém que realmente escute. Escutar no sentido mais profundo vai muito além de simplesmente ouvir palavras. É um ato de presença, atenção plena e empatia que envolve o corpo e a mente. Imagine estar com alguém que, enquanto você fala, olha no telefone, interrompe ou já está pensando na resposta que vai dar. Isso cria uma barreira invisível que faz com que você se sinta invisível e não valorizado. A escuta ativa, por outro lado, é o antídoto para essa sensação. Ela consiste em estar completamente presente para o outro, recebendo suas palavras sem julgamento ou pressa, permitindo que ele se sinta seguro para se abrir. É mais do que ouvir, é sentir com o outro, captar os silêncios, as emoções por trás das palavras. Na prática, a escuta ativa envolve elementos simples, mas poderosos. Manter contato visual, inclinar o corpo na direção da pessoa, evitar interrupções e mostrar interesse genuíno com gestos e expressões faciais. Também é importante fazer perguntas abertas e refletir o que foi dito para confirmar que a mensagem foi entendida corretamente. Por exemplo, dizer: você está dizendo que se sentiu sozinho naquela situação, certo? Ajuda a pessoa a se sentir compreendida. No cotidiano, aplicar a escuta ativa pode transformar relações familiares, de amizade e até profissionais. Ela cria um ambiente onde o outro se sente acolhido, o que diminui barreiras emocionais e favorece o diálogo sincero. Além disso, a escuta ativa exige que, por vezes, deixemos de lado nossas próprias urgências e problemas para estar verdadeiramente disponíveis. Isso é um exercício de empatia e generosidade que pode ser desafiador, mas traz recompensas profundas. Quando somos ouvidos assim, sentimos que nossa existência importa, que nossas emoções são legítimas. Isso fortalece a autoestima e diminui a sensação de isolamento. É um processo recíproco. Quanto mais praticamos a escuta ativa, mais também aprendemos a nos comunicar com clareza e autenticidade, porque nos sentimos menos julgados e mais seguros para nos expressar.
Em um mundo cada vez mais conectado, mas paradoxalmente mais superficial, a escuta ativa é um convite para desacelerar e valorizar o contato humano verdadeiro. É um gesto simples, mas capaz de quebrar o ciclo de incompreensão e trazer à tona o que há de mais essencial em qualquer relação: o reconhecimento do outro como alguém digno de ser ouvido e compreendido. Aprender a escutar não é apenas uma habilidade social, mas um ato de amor e respeito que pode transformar vidas e restaurar a conexão que muitos sentem estar perdida. Uma das faces mais dolorosas da sensação de ninguém me entende é a solidão emocional, aquela experiência em que você pode estar rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentir profundamente só. Não é a ausência física de companhia que machuca, mas a ausência de conexão real, aquela em que você pode ser verdadeiramente você, com suas dúvidas, medos e peculiaridades. Muitas vezes, a solidão emocional nasce justamente da incompreensão, porque quando suas palavras, sentimentos e experiências não são validados, você começa a se retrair. Passa a se proteger com muros invisíveis para evitar mais rejeições, o que acaba afastando ainda mais as pessoas. Essa solidão pode se manifestar em momentos comuns do dia a dia, no almoço com colegas, onde você fala pouco para evitar julgamentos, no encontro com a família, onde evita assuntos mais profundos para não se sentir desconsiderado, ou até em relacionamentos amorosos, onde o medo de ser mal interpretado bloqueia a intimidade. E o paradoxo é cruel: quanto mais você tenta se esconder para não ser incompreendido, mais isolado se torna, criando um ciclo vicioso difícil de romper. Mas é possível sim quebrar esse ciclo. O primeiro passo é reconhecer que a solidão emocional não é um sinal de fraqueza ou defeito, mas uma resposta humana a experiências dolorosas. Aceitar isso é um ato de compaixão consigo mesmo. Em seguida, buscar ambientes onde a escuta ativa e o acolhimento sejam praticados, seja em terapias, grupos de apoio, círculos de amizade ou atividades artísticas, ajuda a encontrar espaços seguros para se expressar sem medo. Outra estratégia é investir na construção de pequenos momentos de conexão genuína, mesmo que superficiais no início, como compartilhar algo simples do seu dia com alguém que confia e observar como isso abre portas para conversas mais profundas. Também vale a pena cultivar a prática da autocompaixão, falar consigo mesmo com gentileza, reconhecer que seus sentimentos são legítimos e que merecem ser ouvidos, mesmo que você seja o único a fazer isso por enquanto. Além disso, cuidar do corpo, da mente e do espírito, por meio de exercícios físicos, meditação e hobbies, fortalece a resiliência emocional e reduz o peso da solidão. Por fim, lembrar que a solidão emocional, apesar de intensa, não é eterna. Com paciência, coragem e a busca por conexões verdadeiras, é possível transformar a sensação de isolamento em um espaço de autoconhecimento e crescimento. Afinal, compreender a própria solidão é o caminho para encontrar formas autênticas de se conectar, primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Vivemos numa era em que estar conectado virou sinônimo de estar nas redes sociais, mas paradoxalmente, essa conexão virtual muitas vezes amplia a sensação de desconexão real. As redes sociais são ferramentas poderosas para aproximar pessoas, mas também podem criar um ambiente onde a incompreensão e o isolamento emocional se intensificam. Isso acontece porque, no mundo digital, as interações são frequentemente superficiais, rápidas e curtas, reduzindo a comunicação à troca de curtidas, emojis e comentários breves que raramente expressam a complexidade das emoções humanas. Além disso, a curadoria de imagens e narrativas nas redes cria uma falsa impressão de vidas perfeitas e felizes, o que pode gerar sentimentos de inadequação e solidão em quem está assistindo. Quando você vê só o lado brilhante dos outros, pode sentir que suas dificuldades e sentimentos não têm espaço ou valor, aumentando o sentimento de "ninguém me entende". Outro aspecto é a dificuldade em transmitir nuances e sentimentos profundos através de textos ou imagens, que são facilmente mal interpretados, causando desentendimentos e conflitos. Muitas vezes um comentário sincero é lido como crítica ou uma brincadeira é tomada como ofensa. Para lidar com esses desafios, é fundamental desenvolver uma postura crítica e consciente no uso das redes sociais. Isso significa reconhecer que o que se vê ali é uma versão filtrada e incompleta da realidade, e não uma medida do valor pessoal ou social. Também é importante reservar momentos para desconectar e buscar conexões presenciais, onde a comunicação é mais rica e autêntica. Além disso,
Quando sentir que algo está te incomodando nas redes, vale a pena refletir. É o conteúdo em si ou a forma como você está se relacionando com ele? Muitas vezes, ajustar o uso, limitando o tempo e escolhendo melhor com quem interagir reduz a sobrecarga emocional. Cultivar conversas significativas e mais longas, mesmo que digitais, também ajuda. Em vez de comentários rápidos, apostar em mensagens que expressem sentimentos, dúvidas ou agradecimentos mais profundos abre espaço para a escuta ativa, mesmo virtualmente. Por fim, é essencial lembrar que, por trás das telas, existem pessoas com emoções reais, dúvidas e medos assim como você. Respeitar isso e praticar a empatia, mesmo em ambientes virtuais, é um passo importante para diminuir a sensação de incompreensão e fortalecer laços verdadeiros. Assim, as redes sociais podem deixar de ser um palco de superficialidades para se tornarem ferramentas de conexão genuína quando usadas com atenção e consciência. Muitas vezes, quando sentimos que ninguém me entende, o problema começa dentro de nós mesmos, com a voz interna que nos critica e julga severamente. A autocrítica exagerada é um dos grandes inimigos da conexão verdadeira, porque ela cria uma barreira interna que nos afasta da aceitação, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Quando você se julga duro, tende a esconder suas vulnerabilidades com medo de ser rejeitado, o que dificulta a comunicação autêntica. Por exemplo, ao invés de dizer, estou me sentindo triste e preciso de apoio, você pode pensar, não devo chorar, isso é fraqueza, e guardar tudo para si. Isso aumenta o isolamento e reforça a sensação de que ninguém vai entender suas dificuldades. Além disso, a autocrítica cria um filtro distorcido para interpretar as reações alheias. Se você já se sente inadequado, pode interpretar um olhar distraído ou uma resposta curta como sinal de rejeição, mesmo que não seja. Isso gera um ciclo onde a insegurança alimenta a percepção de incompreensão, que por sua vez reforça a autocrítica. Para romper esse ciclo, é fundamental cultivar a autocompaixão, que é a prática de ser gentil consigo mesmo diante das falhas e dores. Isso não significa se eximir da responsabilidade, mas reconhecer que você é humano e merece cuidado e respeito. Técnicas simples podem ajudar, como escrever uma carta para si mesmo com palavras de encorajamento ou se perguntar o que eu diria a um amigo que estivesse passando por isso. Também é importante observar os pensamentos autocríticos e questionar sua veracidade, tentando substituir o eu não sou suficiente por eu estou fazendo o melhor que posso. Com o tempo, essa mudança interna afeta a forma como você se relaciona com os outros. Quando você se aceita mais, fica mais fácil ser aberto e autêntico, o que facilita ser compreendido. Além disso, pessoas ao seu redor tendem a responder com mais empatia quando percebem que você se valoriza e não se pune excessivamente. Por fim, reconhecer que a autocrítica faz parte da experiência humana, mas que não precisa dominar a narrativa, é libertador. É um convite para olhar para si mesmo com os mesmos olhos de compreensão e cuidado que desejamos dos outros. Essa mudança de postura pode transformar a sensação de ninguém me entende em eu me aceito e posso me conectar, abrindo caminhos para relações mais saudáveis e verdadeiras. Muitas vezes, o sentimento de ninguém me entende surge porque ainda estamos longe de entender a nós mesmos. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para superar essa sensação de desconexão, pois só conseguimos comunicar com clareza o que realmente sabemos e aceitamos internamente. Quando não nos conhecemos profundamente, ficamos vulneráveis a confusões, contradições e inseguranças que dificultam a expressão sincera de nossos pensamentos e emoções. Por exemplo, pode ser que você diga, estou bem, quando na verdade sente tristeza ou ansiedade porque não sabe nomear ou aceitar esses sentimentos. Essa dificuldade pode fazer com que os outros também não consigam entender o que você realmente quer dizer. Para avançar no autoconhecimento, é essencial criar espaços e rotinas para refletir sobre si mesmo. Práticas como a escrita terapêutica, onde você registra seus pensamentos e emoções sem censura, ajudam a revelar padrões e temas recorrentes em sua vida emocional. A meditação e a atenção plena também são aliadas, pois aumentam a consciência do momento presente e das sensações internas, criando um mapa mental do que está acontecendo dentro de você. Outra estratégia importante é buscar feedbacks sinceros de pessoas de confiança, que possam apontar aspectos que talvez você não perceba. Isso requer coragem e abertura para ouvir sem se defender, pois o autoconhecimento é um processo contínuo e desafiador.
Ao se conhecer melhor, você pode encontrar formas mais genuínas e claras de se comunicar, escolhendo palavras e gestos que refletem verdadeiramente seu estado interno. Isso torna suas mensagens mais fáceis de serem compreendidas e reduz as chances de mal-entendidos. Além disso, o autoconhecimento ajuda a identificar seus limites e necessidades, o que permite pedir ajuda ou espaço de forma assertiva, fortalecendo as relações. No dia a dia, pequenas ações podem ser poderosas para ampliar essa conexão consigo mesmo. Reservar momentos para se perguntar como me sinto agora ou o que eu realmente preciso neste momento já faz diferença. Também vale cultivar a paciência consigo, entendendo que nem sempre haverá respostas imediatas e que o processo de autodescoberta é gradual. Em resumo, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para ser verdadeiramente compreendido pelos outros. Quando conseguimos falar a nossa própria língua interna, oferecemos um mapa claro para que os outros nos acompanhem nessa jornada. É um convite para a autenticidade, que quebra barreiras invisíveis e aproxima corações, criando conexões verdadeiras e duradouras. A comunicação emocional é uma das chaves para que nos sintamos compreendidos, e o autoconhecimento desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando entendemos melhor nossas próprias emoções, conseguimos expressá-las com mais clareza, autenticidade e adequação ao contexto. Muitas vezes, a sensação de ninguém me entende vem da dificuldade em traduzir o que sentimos em palavras que os outros possam captar. Isso ocorre porque emoções são complexas, muitas vezes confusas, e nosso vocabulário emocional é limitado. O autoconhecimento ajuda a ampliar esse vocabulário, pois nos faz reconhecer e nomear sentimentos que antes ficavam na penumbra, como tristeza, frustração, ansiedade ou mesmo alegria contida. Por exemplo, em vez de dizer "estou chateado", você pode aprender a dizer "estou me sentindo rejeitado" ou "me sinto inseguro", o que permite ao outro compreender melhor a raiz do seu sofrimento. Além disso, o autoconhecimento melhora a regulação emocional, ou seja, a capacidade de lidar com emoções intensas sem se deixar dominar por elas. Isso facilita a comunicação, pois você pode falar sobre seus sentimentos sem se tornar agressivo, passivo ou confuso. No cotidiano, isso significa poder expressar um desagrado sem criar um conflito desnecessário ou pedir apoio sem se sentir vulnerável demais. Práticas como a escrita reflexiva, o diário emocional ou mesmo a terapia são poderosas para desenvolver esse conhecimento interno. Um exemplo prático é o exercício de identificar a emoção dominante ao final do dia e refletir sobre o que a provocou, como reagiu a ela e o que gostaria de mudar. Com o tempo, essa rotina fortalece a inteligência emocional, que é essencial para criar conexões verdadeiras e reduzir o sentimento de incompreensão. Outro ponto importante é aprender a comunicar suas necessidades emocionais de forma assertiva. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir o que precisam por medo de rejeição ou julgamento, o que reforça a desconexão. O autoconhecimento ajuda a superar esse medo, pois traz segurança na própria vulnerabilidade. No fundo, ser compreendido passa por um processo de autoconhecimento que envolve coragem, paciência e prática constante. É um caminho que exige olhar para dentro, desmistificar tabus sobre emoções e se permitir ser humano, com todas as suas imperfeições e complexidades. Ao fortalecer essa relação consigo mesmo, você abre portas para uma comunicação emocional mais rica, que cria pontes ao invés de muros, diminuindo a sensação de que ninguém me entende e promovendo relações mais saudáveis e significativas. A sensação de ninguém me entende está frequentemente ligada à falta de uma escuta verdadeira e ativa nas relações interpessoais. Escutar não é apenas ouvir as palavras que saem da boca do outro, mas captar o sentido, as emoções por trás delas, as intenções e até o que não foi dito. Muitas vezes, quando conversamos, nosso foco está em pensar na resposta, julgar ou até ignorar parte do que é dito, o que cria barreiras invisíveis à compreensão. A escuta ativa é uma habilidade que pode ser treinada e transforma profundamente as interações. Por exemplo, em um diálogo entre amigos, aplicar a escuta ativa significa não interromper, manter contato visual, fazer perguntas que incentivem o outro a se abrir mais e demonstrar empatia com expressões e palavras. Isso faz com que a pessoa se sinta valorizada e compreendida, reduzindo a sensação de isolamento emocional. Outro exemplo cotidiano ocorre no ambiente de trabalho, onde ouvir realmente um colega pode evitar mal-entendidos e fortalecer a colaboração. Escuta ativa não é passividade, é um esforço consciente para se colocar no lugar do outro, reconhecendo suas emoções e necessidades.
Quando você pratica a escuta ativa, também ensina aos outros o valor de ser ouvido, criando um ciclo positivo de comunicação. Para quem sente que ninguém o entende, desenvolver essa habilidade nas relações próximas pode abrir espaço para expressar-se com mais segurança e receber respostas mais acolhedoras. Além disso, a escuta ativa inclui validar o que foi dito, mesmo sem concordar completamente. Frases como "entendo que você está se sentindo assim" ou "parece que isso é importante para você" mostram reconhecimento e respeito, que são pilares da conexão humana. Também é importante saber reconhecer seus próprios limites. Às vezes, não conseguimos compreender tudo de imediato e tudo bem admitir isso, buscando juntos um entendimento maior. Em resumo, a escuta ativa é mais do que uma técnica, é um ato de amor e respeito que pode transformar a forma como nos relacionamos, diminuindo a sensação de incompreensão e solidão. Ao praticá-la, construímos pontes que levam à empatia, fortalecendo vínculos e criando ambientes onde todos se sentem verdadeiramente vistos e ouvidos. A vulnerabilidade é muitas vezes vista como fraqueza, mas na realidade ela é uma das maiores forças para criar conexão verdadeira e ser compreendido. Quando você se permite mostrar suas imperfeições, dúvidas e medos, está convidando os outros a fazerem o mesmo, criando um espaço de autenticidade e empatia. A sensação de "ninguém me entende" frequentemente nasce do medo de se expor e ser julgado, levando ao isolamento emocional. No entanto, é justamente ao aceitar essa vulnerabilidade que você constrói relações mais profundas e significativas. Por exemplo, compartilhar com um amigo que você está passando por um momento difícil, sem máscaras ou defesas, pode gerar uma resposta acolhedora e fortalecer o vínculo. Isso não significa abrir mão da segurança, mas escolher com cuidado em quem confiar, construindo um ambiente seguro para essa troca. No dia a dia, praticar a vulnerabilidade pode ser desafiador, especialmente para quem foi condicionado a esconder emoções ou ser sempre forte. Uma dica é começar com pequenos gestos, dizer "hoje não estou bem" em vez de "tudo está normal", ou admitir que não tem todas as respostas. Esses atos simples podem surpreender positivamente as pessoas ao redor, que muitas vezes também desejam ser mais autênticas, mas têm medo. Além disso, a vulnerabilidade não é sinônimo de exposição total, é sobre ser verdadeiro dentro dos seus limites e respeitando seu próprio ritmo. Quando cultivada, ela diminui o medo da incompreensão, pois você percebe que ser humano é um processo contínuo de aprendizado, com altos e baixos, e que ninguém espera a perfeição. Outra vantagem da vulnerabilidade é que ela promove a autoaceitação, ajudando a aliviar a autocrítica e o isolamento interno. Quando você aceita suas falhas e inseguranças, se torna mais fácil aceitar que os outros também têm suas limitações, o que abre espaço para o perdão e a empatia mútua. Em resumo, a vulnerabilidade é um convite para construir pontes invisíveis entre corações, substituindo a solidão pela conexão genuína. Ela é um passo essencial para transformar a sensação de "ninguém me entende" em "eu sou visto e aceito pelo que sou", uma mudança que pode revolucionar sua vida emocional e social. A sensação de "ninguém me entende" não acontece isoladamente dentro da cabeça de uma pessoa. Ela está profundamente influenciada pelo ambiente social e cultural onde vivemos. Cada cultura e grupo social tem seus próprios códigos, normas e formas de expressar emoções, o que pode criar uma barreira invisível entre indivíduos, mesmo que estejam fisicamente próximos. Por exemplo, em sociedades onde a expressão emocional é reprimida ou vista como sinal de fraqueza, as pessoas tendem a internalizar seus sentimentos, o que aumenta a sensação de isolamento. Já em ambientes mais abertos, onde há valorização da vulnerabilidade e do diálogo, é mais fácil sentir-se compreendido. Além disso, diferenças geracionais, de gênero, classe social e até regionalismo podem criar mal-entendidos que alimentam a sensação de desconexão. Alguém que cresceu em um ambiente rígido pode achar difícil se comunicar com pessoas de uma cultura mais livre, e vice-versa. Essa discrepância não significa que um esteja certo e o outro errado, mas que cada um carrega sua bagagem e limitações de expressão. Para lidar com isso, é importante desenvolver a consciência cultural, ou seja, reconhecer e respeitar as diferenças na forma como as pessoas expressam suas emoções e necessidades. Praticar a empatia cultural ajuda a evitar julgamentos precipitados e abre caminho para o diálogo verdadeiro. No dia a dia, isso pode ser aplicado ao ouvir com atenção sem tentar impor sua própria visão, buscando entender o contexto do outro. Também vale refletir sobre como o seu próprio ambiente pode estar influenciando a forma como você se expressa e se conecta.
Às vezes, a sensação de incompreensão pode diminuir ao encontrar grupos ou espaços que compartilhem valores e formas de comunicação semelhantes aos seus, como comunidades online, grupos de apoio ou atividades culturais. Isso não significa se isolar, mas buscar ambientes que reforcem sua identidade e lhe deem segurança para se expressar. Em resumo, compreender o peso do ambiente social e cultural na sensação de "ninguém me entende" é fundamental para expandir nosso olhar e buscar estratégias de conexão que considerem essa diversidade. Essa consciência amplia as possibilidades de entendimento mútuo e fortalece a rede de apoio, diminuindo o isolamento emocional e construindo pontes mais firmes entre as pessoas. Nem sempre o que dizemos em palavras é suficiente para transmitir o que sentimos ou pensamos. Muitas vezes, nosso corpo fala uma linguagem própria que pode ser entendida ou não pelos outros. A linguagem corporal, que inclui expressões faciais, postura, gestos e até o tom de voz, é responsável por grande parte da comunicação humana e pode ser a ponte ou a barreira para que nos sintamos compreendidos. Por exemplo, uma pessoa pode dizer "estou bem", mas seus ombros caídos, olhar evitado e voz baixa revelam cansaço ou tristeza. Quando essa mensagem não verbal é ignorada ou interpretada de forma errada, a sensação de que "ninguém me entende" se aprofunda, pois o que está por trás das palavras fica invisível. Aprender a reconhecer e controlar nossa linguagem corporal é um passo importante para melhorar a comunicação e reduzir a desconexão. Isso significa estar atento ao que o corpo expressa, alinhando as palavras para que o outro capte uma mensagem coerente. No dia a dia, isso pode ser tão simples quanto manter uma postura aberta, olhar nos olhos durante uma conversa e modular a voz para expressar emoções genuínas. Também é importante aprender a interpretar a linguagem corporal dos outros, pois isso ajuda a entender o que eles realmente sentem, mesmo quando não falam diretamente. Isso fortalece a empatia e evita mal-entendidos. Por exemplo, perceber um gesto de nervosismo ou hesitação pode indicar que a pessoa está insegura e precisa de mais apoio, mesmo que diga que está tudo bem. Além disso, estar consciente da linguagem corporal ajuda a identificar quando alguém não está sendo honesto ou está se protegendo, o que é um sinal para investir em uma escuta mais cuidadosa e empática. Em resumo, a linguagem corporal é uma ferramenta poderosa que pode fortalecer ou enfraquecer a sensação de conexão e compreensão. Quando alinhada, a comunicação verbal cria uma experiência mais rica e verdadeira para todos os envolvidos. Entender e usar essa linguagem é um caminho para construir relações mais autênticas, onde o sentimento de "ninguém me entende" dá lugar a "sou visto e compreendido em todas as minhas dimensões". Em busca de compreensão, muitas pessoas mergulham no autoconhecimento, o que em si é saudável, mas quando esse mergulho se transforma em uma constante vigilância de si mesmo, pode se tornar um obstáculo para o vínculo com os outros. A obsessão por entender cada sentimento, cada reação, cada nuance de si, gera um tipo de isolamento sofisticado. Estamos tão ocupados analisando o que sentimos que esquecemos de viver o momento presente com os outros. É como se a lente da introspecção se tornasse tão poderosa que turva a realidade à nossa volta. Pessoas excessivamente autocentradas, mesmo que por traumas legítimos, podem cair em armadilhas como a vitimização constante ou a crença de que ninguém é capaz de acompanhá-las em seu nível de sensibilidade. Isso reforça a narrativa de que o mundo é raso demais para a sua profundidade emocional, o que pode ser uma forma sutil de defesa e superioridade emocional. Com isso, as trocas deixam de ser horizontais e viram palcos de monólogos internos que o outro só assiste sem poder participar. Ser compreendido, no entanto, exige disponibilidade para compreender também, abrir-se ao outro, permitir-se ser afetado por sua história, oferecer escuta verdadeira, são atitudes que interrompem o ciclo da desconexão. O equilíbrio está em cultivar a autoconsciência sem perder a curiosidade genuína pelo universo do outro. O que nos salva da incompreensão não é a análise perfeita de nossos sentimentos, mas a coragem de acolher as imperfeições dos encontros humanos. A empatia só floresce quando deixamos o espelho por um momento e olhamos pela janela. Um dos grandes sabotadores da compreensão emocional na era atual é o discurso constante de positividade compulsória, onde qualquer sofrimento precisa ser imediatamente convertido em lição, superação ou gratidão. Frases como "poderia ser pior", "seja forte" ou "pense positivo" são ditas com a melhor das intenções, mas acabam gerando o efeito contrário.
silenciamento, culpa e ainda mais solidão. Esse tipo de discurso transforma a dor legítima em um problema a ser eliminado rapidamente e não em algo digno de escuta e acolhimento. Quem está em sofrimento passa a se questionar se tem o direito de sentir o que sente, criando um conflito interno entre a emoção real e a expectativa social. A sensação de ninguém me entende se intensifica quando até a dor precisa vir com embalagem otimista. Esse fenômeno é chamado de positividade tóxica, a negação da complexidade emocional em nome de uma falsa harmonia. Ao invés de consolo, oferece fórmulas prontas, esvaziadas de escuta. Romper com isso exige que validemos o sofrimento, nosso e dos outros, sem precisar apressar a cura ou impor um sentido forçado. É possível sofrer sem precisar extrair algo produtivo da dor imediatamente. Às vezes, só o que precisamos é de alguém que diga "eu vejo você", sem pressa, sem julgamento, sem querer arrumar nada. Ser compreendido nesse cenário passa por aceitar que o desconforto também tem valor, que a tristeza também comunica, que a raiva também revela, e que um dos atos mais revolucionários de empatia é permitir que o outro exista como está, sem moldá-lo a um ideal de felicidade permanente. Com isso, voltamos a nos tornar humanos de verdade, contraditórios, frágeis, complexos e, por isso mesmo, dignos de serem escutados. A sensação de ninguém me entende vem de fatores externos. Muitas vezes, somos nós mesmos que criamos barreiras internas que dificultam a conexão com os outros. Essas barreiras emocionais podem ser fruto de experiências passadas, medos ou padrões de defesa que adotamos para nos proteger de possíveis dores. Por exemplo, quando alguém foi rejeitado repetidamente, pode desenvolver um mecanismo automático de distanciamento, evitando se abrir para não correr o risco de sofrer novamente. Esse comportamento, embora compreensível, acaba isolando a pessoa e dificultando que os outros percebam suas verdadeiras emoções e necessidades. Além disso, o medo de ser julgado, rejeitado ou não aceito faz com que muitos escondam seus pensamentos e sentimentos, mantendo uma máscara que não corresponde ao que realmente sentem. Essa máscara cria uma imagem distorcida que gera incompreensão e frustra ainda mais o desejo de conexão. Para derrubar essas barreiras, é fundamental um trabalho interno de autoconhecimento e coragem para enfrentar as próprias vulnerabilidades. Práticas terapêuticas, meditação e o diálogo honesto com pessoas de confiança são caminhos que ajudam a identificar e desarmar esses muros emocionais. Outro ponto importante é a autoaceitação. Reconhecer que todos têm imperfeições e que elas não diminuem nosso valor, mas nos tornam humanos. Ao diminuir essas defesas, abrimos espaço para relações mais verdadeiras e para a possibilidade real de sermos compreendidos. É um processo lento que exige paciência, mas que traz recompensas profundas em forma de conexão e alívio emocional. Em síntese, as barreiras emocionais são muros que construímos para nos proteger, mas que muitas vezes nos aprisionam na solidão. Derrubá-los é um passo decisivo para transformar o "ninguém me entende" em um "sou visto e acolhido". Após percorrer tantas nuances da sensação de "ninguém me entende", é hora de olhar para a frente e buscar formas concretas de reconexão consigo mesmo e com os outros. Essa jornada começa por reconhecer que a incompreensão não é uma sentença definitiva, mas um desafio humano comum que pode ser enfrentado com práticas diárias e atitudes conscientes. Um primeiro passo fundamental é investir na escuta ativa, que significa ouvir sem interrupções, julgamentos ou soluções imediatas, mas com atenção plena ao que o outro diz e sente. Isso cria um ambiente onde a comunicação flui de maneira mais genuína e acolhedora. Paralelamente, cultivar a autenticidade nas relações, permitindo-se ser vulnerável e expressar emoções reais, abre espaço para que o outro também se sinta seguro para se mostrar como é. É essencial também desenvolver a empatia, buscando entender as dores e perspectivas alheias, mesmo que diferentes das nossas. Outro ponto-chave está no autoconhecimento. Ao compreender melhor suas próprias emoções, gatilhos e necessidades, fica mais fácil comunicar-se de forma clara e estabelecer limites saudáveis. Além disso, buscar ajuda profissional quando a sensação de desconexão é profunda ou ligada a traumas pode ser decisivo para reconstruir a confiança e o equilíbrio emocional. No cotidiano, pequenos gestos como dedicar tempo de qualidade às pessoas que importam, praticar a gratidão e oferecer apoio sincero fortalecem os vínculos e diminuem a sensação de isolamento. Também é importante lembrar que a conexão verdadeira não significa perfeição ou concordância total, mas sim o respeito às diferenças e a aceitação das imperfeições humanas.
Por fim, reconhecer que todos estamos sujeitos a momentos de solidão e incompreensão humaniza a experiência, promovendo compaixão por si mesmo e pelos outros. Essa reconexão é um processo contínuo que exige paciência, coragem e disposição para crescer. Ao trilhar esse caminho, a frase "ninguém me entende" começa a perder força, dando lugar a "eu sou visto, ouvido e compreendido". E com isso, construímos uma vida mais rica em relações significativas e em bem-estar emocional.